Bom dia, nono ano, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, acordando. Nossa aula hoje é produção textual e eu trago para vocês a correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Vem trabalhar o editorial, que eu já tinha falado com vocês, que é um posicionamento ideológico, né, de um veículo de comunicação. Então, o meio de comunicação, ele não esconde o seu posicionamento crítico, ele não esconde o que eles acreditam, e tudo isso eles fazem através de argumentos. O editorial ele pode ser feito em uma revista, num jornal, tá? Mas tem que ser no meio de comunicação. E a forma como o nosso livro veio abordar o editorial, ela traz para a gente, né, o nosso livro traz a questão do G20. Então, na página 68, ele explica um pouquinho o que é o G20, caso vocês queiram se aprofundar, né, porque isso é um tema bem debatido atualmente. Perguntem ao professor de história de vocês, eu acho que ele é bem mais capacitado do que eu até para falar sobre isso. E aqui vem explicando rapidamente o que é a G20, que tem o formato, né, da União Europeia, mais 19 países. O Brasil está dentro do G20 e tem seus principais objetivos, que é ajudar em negociação econômica internacional, descobrir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições de mercado de trabalho, criar mecanismos para o fortalecimento do sistema financeiro internacional e criar formas de auxiliar a liberalização do comércio mundial. Então, eles trabalham não de forma isolada, mas de forma em conjunto que venha ajudar a todos. E na página 69, onde começam os nossos exercícios, vem um texto sobre o mínimo do G20. Então, vamos lá para os nossos exercícios. Página 69. O que você imagina que há em comum entre o artigo de opinião e o editorial? E quais seriam as diferenças? A gente tem que ver que o editorial ele traz um posicionamento ideológico. Você está fazendo a cara da empresa. E a opinião é uma opinião muito crítica, só de quem está escrevendo, é mais crítica, né? Mostra muito a pessoa e não representa um ideológico. Não é que a empresa ela não está abraçando em si, é aquela pessoa que está escrevendo tem a sua opinião, trabalha mais o eu. Em sua opinião, por que as pessoas leem editoriais? Eu acho que as pessoas leem mais para se aprofundar, né, sobre o que está trabalhando, o que está acontecendo, para perceber as diferentes opiniões existentes, né? Quando eu falo as opiniões existentes, são as opiniões desse mundo de entretenimento, desse mundo de comunicação. Como esse mundo de comunicação, eles trabalham às vezes o mesmo tema, né? Então é nesse observar que a gente percebe a diferença do editorial. Aí vem o texto, bonitinho, página 70. O que você imaginou antes da leitura sobre as semelhanças e diferenças entre artigo de opinião e editorial se confirmou após a leitura? Então, vocês vão ter que dizer que sim ou que não, tá? É uma opinião particular. 2. Sobre que assunto o editorial trata? Então, ela vai trabalhar sobre uma reunião do G20 realizada na Alemanha em 2017, então 3 anos atrás. 3. Leia ao lado as informações sobre o que é Acordo de Paris. Na sequência, veja uma notícia sobre a poluição atmosférica. Então, no quadro ao lado de rosinha, a gente tem sobre o que é o Acordo em Paris, que foi criado em 2015, né? E temos sobre a poluição da mata, sobre uma poluição na mata.
poluição que mata, ô Jesus, milhões aí de crianças por ano e tudo mais. Segundo tudo isso, a OMS. Com base nos Objetivos de Acordo de Paris e na notícia acima, o que é possível concluir sobre a relevância global desse acordo? Que essas medidas elas são importantes para você poder combater a poluição, né, que essa é o ponto ápice, mas combater a corrupção, assim, por quê? Porque é bastante nociva à vida das pessoas. Então, assim, não é só para poder combater a poluição, mas porque a poluição ela é nociva à vida dos seres humanos, né? À vida das pessoas. B. No editorial é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Qual é o impacto global dessa decisão? Por ser considerado um emissor significante, né, de gases atmosféricos, né, de gases na atmosfera, a saída dos Estados Unidos do acordo é um pouco desastrosa. Por quê? Porque ele vai ter um impacto negativo no meio ambiente. Então, assim, retirar os Estados Unidos do acordo vai trazer um impacto negativo para o meio ambiente. 4. Releia na página 68 os objetivos do G20. De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião? O que isso revela? O que mais teve assim, o menor impacto, né? O que menos teve de destaque foi os objetivos econômicos. Por que isso foi nos revelado isso? Porque segundo o editorial, né, segundo a notícia, há uma conjuntura econômica internacional mais favorável. Então, assim, tem algo melhor do que aquilo. B. Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Temas geopolíticos. Tudo isso a gente percebe lá no nosso texto. 5. Releia o texto a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências numa numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudanças climáticas. O que o emprego da expressão em destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião? Revela que eles possuem posicionamentos divergentes. Então, assim, tem posicionamentos diferentes e por isso é visto como um desafio, né? Se são diferentes, é um desafio. 6. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes de Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia. Por que o encontro entre eles era tão esperado? Porque se tinha vários assuntos para ser discutidos, né? Essa é a primeira forma, tinha vários assuntos, como a suspeita da interferência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos, as crises com a Coreia do Norte e a Ucrânia, a guerra na Síria. Então, assim, a gente percebe que são vários fatos, mas a gente resumiu aqui. Então, a gente resume na interferência da Rússia na eleição dos Estados Unidos, na crise com a Coreia do Norte e a Ucrânia, Coreia do Norte e Ucrânia, e a guerra na Síria. B. Reúna-se com os colegas e pesquise sobre os assuntos discutidos entre presidentes. Então, os assuntos que nós teremos que pesquisar é justamente aquelas que foram citadas acima, ok? Essa aqui é uma resposta pessoal, porque vocês teriam que fazer um trabalho em grupo, tá? Mas assim,
procurem ver o que vocês acham, qual o posicionamento de vocês, o que vocês encontram, o que a gente ainda vê falar sobre isso. Para a nossa próxima aula, nós iremos terminar a interpretação de texto. Então, nós teremos as páginas 72, 73, 74 e 75 para realizarmos, ok? 72, 73, 74 e 75. Peço que a nossa matéria vocês possam colocar em dia. Por quê? Porque eu não sei se a nossa aula vai ser gravada ou se vai ser ao vivo. Se for ao vivo, eu vou questioná-los, né? Vou perguntar a vocês. Se for gravada, não tem como, né? Então, assim, mantenha a aula, tanto de produção textual quanto de língua portuguesa, em dia. Ok, meus amores? Até a nossa próxima aula de produção. Façam os exercícios, foco no estudo.